4 homens de terno riram na cara dela e mandaram que saísse. Mas quando ela disse, "Esta empresa é minha, senhor", o riso morreu. E o que ela tirou de dentro daquela bolsa simples fez o homem mais poderoso da sala perder a fala. "Pode ir saindo, querida. A reunião aqui é para gente séria." A voz de Renato Castanheira cortou o silêncio da sala de reuniões como uma lâmina. Ele nem levantou os olhos do documento que fingia ler. Apenas fez um gesto com a mão, como quem espanta algo que não deveria estar ali. Mariana Ramalho ficou parada na porta. Segurava uma bolsa simples contra o corpo com as 2 mãos, os dedos apertados no couro gasto. Não disse uma palavra. Apenas olhou ao redor da sala. Mesa de vidro enorme, cadeiras de couro, janelas que iam do chão ao teto com a cidade inteira se espalhando lá embaixo. Era o 23º andar do edifício Mondrian, sede do Grupo Castanheira, uma das maiores empresas de engenharia civil do país. "Eu tenho uma reunião marcada", Mariana disse com voz firme, embora suas mãos tremessem. Renato finalmente ergueu os olhos. Olhou para ela de cima a baixo com aquela expressão que só pessoas acostumadas a mandar conseguem fazer. Uma mistura de desdém e divertimento. "Reunião? Aqui? Tem certeza que não se enganou de andar, moça? O refeitório fica no térreo." Os 3 homens que estavam ao redor da mesa riram. Não foi uma risada discreta. Foi alta, escancarada, sem nenhuma vergonha. Otávio Junqueira, o diretor financeiro, até bateu na mesa enquanto ria. Márcio Antunes, diretor jurídico, balançava a cabeça como se tivesse acabado de ouvir a melhor piada do ano. E Fábio Salazar, o braço direito de Renato, apontou o dedo na direção de Mariana e disse entre risos, "Deve ser a nova estagiária que se perdeu." Mariana não se moveu, não abaixou a cabeça, não pediu desculpas. Apenas ficou ali, segurando sua bolsa, sustentando o olhar, enquanto 4 dos homens mais poderosos daquela empresa riam na cara dela. "Senhor, meu nome é Mariana Ramalho", ela repetiu, a voz um pouco mais alta agora. "Tenho uma reunião agendada com a diretoria. Podem verificar com a recepção." Renato inclinou a cabeça para o lado, como um gato que encontrou algo curioso para brincar antes de descartar. "Ramalho? Não conheço nenhuma Ramalho no nosso meio. Você trabalha para qual empresa?" "Não trabalho para nenhuma empresa." "Então é representante de alguém?" "Represento a mim mesma." A resposta provocou outra rodada de risos. Renato se recostou na cadeira e cruzou os braços. "Uma jovem que não trabalha para ninguém, não representa ninguém e aparece na minha sala de reuniões dizendo que tem um compromisso com a diretoria da minha empresa. Sabe o que isso parece? Parece alguém que merece pelo menos 5 minutos da sua atenção, senhor." Mariana respondeu. O riso de Fábio morreu pela metade. Havia algo naquela resposta que destoava completamente da imagem que todos estavam construindo dela. Renato também percebeu, mas sua arrogância era grande demais para dar espaço à curiosidade. "Marilda!" ele gritou em direção à porta. Segundos depois, Marilda Siqueira, a secretária executiva que trabalhava para Renato há mais de uma década, apareceu na porta. "Sim, senhor. Essa moça aqui diz que tem uma reunião com a diretoria. Verifica isso para mim, por favor, antes que eu perca mais tempo." Marilda olhou para Mariana com curiosidade, depois pegou o tablet e começou a verificar a agenda. Enquanto ela procurava, o silêncio na sala era pesado. Os 4 homens continuavam sentados. Mariana continuava de pé. Ninguém ofereceu uma cadeira para ela. "Senhor Renato", Marilda disse depois de alguns instantes, "realmente há uma reunião agendada para este horário. Foi marcada pelo escritório Barros em Leal Advogados. A pessoa de contato registrada é Mariana Ramalho." O sorriso debochado de Renato diminuiu, mas não desapareceu. Barros em Leal. Esse é um dos maiores escritórios de advocacia da cidade. Por que estariam representando... Ele gesticulou vagamente na direção de Mariana. "Ela. Eu posso explicar isso, senhor", Mariana disse. "Se me permitir sentar." Renato hesitou por um segundo. Depois fez um gesto displicente para a cadeira mais distante da mesa, como quem diz, "Sente ali longe e não atrapalhe." Mariana caminhou até a cadeira, puxou-a e sentou com a postura de quem sabia exatamente o que estava fazendo.
Pois bem, Renato disse, abrindo os braços como um apresentador de circo. O palco é todo seu. Impressione-nos. Otávio e Márcio trocaram olhares divertidos. Fábio já tinha o celular na mão, provavelmente pronto para contar aquela história no almoço como a piada do dia. Mariana abriu a bolsa e tirou uma pasta fina. Colocou sobre a mesa, mas não abriu. Senhor Renato, há quanto tempo o senhor comanda o Grupo Castanheira? Ele franziu a testa, estranhando a pergunta. 20 anos. Desde que meu sogro se aposentou e me passou o bastão. Mas isso é público. Qualquer pessoa sabe. Seu sogro, o senhor Amadeu Ventura. Exatamente. Fundador do grupo, um visionário. Eu continuei o legado dele e transformei essa empresa no que ela é hoje. Renato estufou o peito. Quando assumi, faturávamos menos de 10 milhões por ano. Hoje passamos de 200 milhões. Impressionante, Mariana disse sem nenhum traço de ironia na voz. E a senhora Beatriz, sua esposa, filha do senhor Amadeu? Renato estreitou os olhos. O que minha esposa tem a ver com qualquer assunto que você possa ter aqui? Tem tudo a ver, senhor. Mas vou chegar lá. Márcio, o diretor jurídico, se inclinou para a frente. Seu instinto de advogado estava começando a perceber que aquela conversa não era o que parecia. Moça, vá direto ao ponto. Que assunto você tem com esta empresa? Mariana assentiu. Muito bem, vou ao ponto. Ela abriu a pasta e tirou uma única folha de papel. Senhor Renato, o senhor conheceu uma mulher chamada Ivone Ramalho? O nome caiu na sala como uma pedra num lago parado. Renato não se moveu, mas algo mudou no fundo dos seus olhos. Foi rápido, quase imperceptível, mas Mariana viu. Ela estava procurando exatamente por aquela reação. Não, ele disse, rápido demais. Tem certeza? Eu disse que não. Nunca ouvi esse nome. Mariana sustentou o olhar dele por longos segundos. Depois olhou ao redor da mesa. Otávio desviou os olhos. Fábio parou de mexer no celular. Márcio manteve a expressão profissional, mas seus dedos estavam tensos sobre a mesa. Ivone Ramalho era minha mãe, Mariana disse, e pela primeira vez sua voz tremeu. Não de medo, de algo muito mais profundo. Ela trabalhou neste prédio, não neste andar, não nesta sala. Ela trabalhava nos andares de baixo, na limpeza, quando esta empresa ainda estava começando. Renato soltou uma risada curta, nervosa. Moça, passaram centenas de funcionários por aqui ao longo dos anos. Eu não vou lembrar de cada faxineira que... Ela não era apenas uma faxineira, Mariana interrompeu, e dessa vez sua voz não tremeu. Era firme como concreto. E o senhor sabe disso. O ar da sala mudou. Fábio olhou para Renato, esperando uma resposta ríspida, uma ordem para a segurança tirar aquela moça dali. Mas Renato não disse nada. Ficou em silêncio, encarando Mariana como se estivesse vendo um fantasma. Marilda, que ainda estava na porta, sentiu a tensão e deu um passo para trás instintivamente. Minha mãe trabalhou aqui por anos, Mariana continuou, tirando mais um documento da pasta. Ela era uma das primeiras funcionárias desta empresa. Entrou quando o senhor Amadeu Ventura ainda comandava tudo pessoalmente, quando este grupo não passava de um escritório pequeno com meia dúzia de pessoas. Muita gente entrou e saiu daqui, Renato disse, tentando manter o tom firme. Isso não significa nada. Significa quando essa pessoa ajudou a construir o que o senhor tem hoje. Mariana colocou o documento na mesa e deslizou na direção de Renato. Este é o registro original da empresa. O primeiro contrato social do Grupo Castanheira, que na época se chamava Ventura em Associados. Márcio se levantou e pegou o documento antes de Renato. Seus olhos percorreram as linhas rapidamente e sua expressão mudou. Renato, isto é um contrato social original, com registro em cartório. E daí? Renato disse, a voz mais agressiva agora. Isso é documento antigo, não vale nada. Vale, senhor, Mariana disse. Porque naquele contrato, além do nome do senhor Amadeu Ventura, existe outro nome registrado como sócio fundador. Ela fez uma pausa. Toda a sala estava em silêncio absoluto. Ivone Ramalho, minha mãe, sócia fundadora com 30% das cotas originais desta empresa. A frase explodiu na sala como um trovão. Otávio se levantou da cadeira. Fábio largou o celular.
Márcio folheava o documento freneticamente procurando confirmação. Renato ficou completamente imóvel, como uma estátua. Isso é mentira, ele disse. Mas a voz não tinha mais força. Não é mentira, senhor, Mariana respondeu. E o senhor sabe que não é. Minha mãe investiu tudo que tinha neste negócio junto com o senhor Amadeu. Ela vendeu a casa da família dela, pegou empréstimo, trabalhou de sol a sol. E quando a empresa começou a crescer, quando os contratos grandes começaram a aparecer, sabe o que aconteceu? Renato não respondeu. Ela foi apagada. A voz de Mariana rachou pela primeira vez, e seus olhos brilharam com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Tiraram o nome dela. Forçaram ela a assinar papéis que ela não entendia. Disseram que era reestruturação. E minha mãe, que mal tinha estudo, que confiava nas pessoas, assinou. Acreditou que estavam fazendo a coisa certa. A sala estava tão silenciosa que dava para ouvir o barulho do vento batendo nas janelas. Minha mãe passou o resto da vida limpando escritórios de outras pessoas, Mariana continuou. E agora as lágrimas desciam, mas ela não limpou nenhuma. A mulher que ajudou a fundar uma empresa de 200 milhões morreu sem ter dinheiro para pagar o próprio enterro. Marilda levou a mão à boca. Otávio olhava para o chão. Até Fábio, que minutos antes ria e apontava o dedo, estava com o rosto completamente sério. Então, quando eu digo que esta empresa é minha, senhor, Mariana disse, enxugando os olhos com as costas da mão e olhando diretamente nos olhos de Renato. Não é força de expressão, não é metáfora. É um fato registrado em cartório que o senhor e sua família tentaram esconder por anos. Renato finalmente se moveu. Apoiou os cotovelos na mesa e entrelaçou os dedos. Quando falou, sua voz era baixa, controlada, perigosa. Escuta aqui, moça. Você pode ter um papel velho com o nome da sua mãe, pode ter um advogado famoso, pode ter vindo aqui toda corajosa achando que vai assustar alguém, mas eu construí esta empresa com as minhas mãos e nenhuma folha de papel vai tirar isso de mim. Ele se levantou, ajustou o paletó e olhou para ela de cima. Márcio, providencie para que nosso jurídico analise essa situação. Fábio, acompanhe a senhorita até a saída. Esta reunião acabou. Mariana se levantou. Guardou seus documentos na pasta com calma. Olhou para cada um dos homens naquela sala, um por um. E antes de sair, parou na porta e disse as palavras que nenhum deles jamais esqueceria. O senhor pode me colocar para fora deste prédio hoje, senhor Renato. Mas saiba de uma coisa. Minha mãe não teve voz. Minha mãe não teve quem lutasse por ela. Mas eu tenho. E eu não vou embora. Não até que cada centavo que roubaram dela volte para onde sempre pertenceu. E saiu. A porta se fechou com um clique suave. Mas o impacto daquelas palavras continuou reverberando naquela sala de reuniões por muito, muito tempo. Renato ficou de pé, olhando para a porta fechada. Fábio o observava, esperando alguma ordem. Otávio e Márcio trocavam olhares preocupados. Foi Márcio quem quebrou o silêncio. Renato, se esse contrato social for legítimo, nós temos um problema muito sério. Renato virou-se lentamente para ele. Resolva isso. Renato, eu preciso que você me diga a verdade. Você conhecia essa Ivone Ramalho? Renato não respondeu. Caminhou até a janela e ficou olhando a cidade lá embaixo. Milhares de pessoas, milhares de vidas. E em algum lugar entre aquelas ruas, uma jovem que ele havia subestimado completamente estava apenas começando a sua luta. E ele sabia, mesmo que nunca admitisse em voz alta, que aquela moça não estava blefando. Mariana saiu do edifício Mondrian com o coração disparado. Suas pernas tremiam, suas mãos estavam geladas, e só quando chegou à calçada e sentiu o vento no rosto, é que percebeu que estava prendendo a respiração desde o momento em que virou as costas para aquela sala. Encostou-se na parede do prédio e fechou os olhos. As risadas ainda ecoavam na cabeça, o dedo apontado, o gesto de Renato mandando que saísse como se ela fosse um inseto. A voz de Fábio chamando-a de estagiária perdida. Mas ela não chorou. Não ali. Não na frente daquele prédio. Abriu os olhos, ajeitou a bolsa no ombro e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus. Enquanto andava, pegou o celular e discou um número. Doutor Tiago, é a Mariana. Acabou a reunião. Do outro lado da linha, Tiago Leal,
sócio do escritório Barros em Leal e o advogado que havia aceitado o caso de Mariana, respondeu com a voz calma de quem já esperava por aquela ligação. Como foi? Exatamente como o senhor disse que seria. Riram, debocharam, mandaram eu sair. E o contrato social? Quando viram o documento, pararam de rir. Tiago ficou em silêncio por um momento. Bom, isso significa que sabem que é real. Mariana, a partir de agora eles vão reagir, e não vai ser com educação. Você está preparada? Mariana olhou para trás, para o topo do edifício Mondrian, brilhando contra o céu. Eu esperei a vida inteira por isso, doutor. Estou preparada. Desligou o telefone e entrou no ônibus. Sentou na última fileira, encostou a cabeça na janela e ali sim, longe de todos os olhos, deixou as lágrimas descerem em silêncio. Porque tudo aquilo não era sobre dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro. Era sobre uma mulher que o mundo havia esquecido e que Mariana jamais esqueceria. Ivone Ramalho, sua mãe. A história de Ivone não começou em escritórios luxuosos nem em salas de reunião com vista para a cidade. Começou numa cozinha apertada de um apartamento minúsculo na periferia de São Paulo, onde ela dividia 2 cômodos com a mãe, Dona Carmela, uma costureira que trabalhava até de madrugada para manter as contas em dia. Ivone cresceu vendo a mãe furar os dedos com agulhas, estragar a coluna curvada sobre a máquina de costura e ainda assim sorrir toda noite antes de dormir dizendo: "Filha, a gente pode não ter muito, mas o que a gente tem foi conquistado com honra." Essas palavras moldaram tudo que Ivone se tornou. Desde muito nova, Ivone tinha algo que a diferenciava de todo mundo ao redor. Uma capacidade extraordinária de enxergar oportunidade onde os outros só viam problema. Quando o mercadinho do bairro fechou e o dono abandonou o ponto, todos lamentaram. Ivone, que ainda nem tinha terminado a escola, foi até o proprietário do imóvel e propôs limpar e organizar o espaço em troca de poder usar o local nos fins de semana para vender bolos que Dona Carmela fazia. O proprietário riu. Achou graça daquela jovem magra e determinada que falava de negócios como se fosse gente grande, mas deixou. E em poucas semanas, a fila para comprar os bolos de Dona Carmela dobrava a esquina. Ivone não sabia, mas ali estava plantando a primeira semente do que viria a se tornar um império. Anos depois, já adulta, Ivone trabalhava em 3 empregos diferentes. De manhã limpava escritórios no centro da cidade. À tarde atendia numa lanchonete. À noite fazia entregas para uma farmácia do bairro. Dormia 4 horas por noite e acordava antes do sol nascer. Todos os dias, sem exceção. Foi num desses empregos de limpeza que o destino colocou Ivone dentro de um pequeno escritório na região da Paulista. O lugar era simples. 2 salas, uma recepção improvisada e um homem que passava os dias inteiros desenhando plantas de construção numa mesa cheia de papéis. Amadeu Ventura. Na época, Amadeu era apenas um engenheiro com um sonho grande demais para o bolso que tinha. Havia aberto seu escritório meses antes, mas os clientes não apareciam. O aluguel atrasava, as contas se acumulavam. E a cada semana, Amadeu parecia mais cansado, mais desanimado, mais perto de desistir. Ivone limpava o escritório dele 3 vezes por semana. Chegava cedo, organizava tudo, esvaziava as lixeiras cheias de projetos amassados que Amadeu descartava por frustração. Ela nunca disse uma palavra além de bom dia e até logo, mas observava tudo. Certa manhã, Ivone chegou e encontrou Amadeu sentado no chão do escritório, com a cabeça entre as mãos. A mesa estava virada, papéis espalhados por todo lado. Ele nem percebeu que ela havia entrado. "Senhor Amadeu?" Ela chamou com cuidado. Ele ergueu os olhos. Estavam vermelhos. "Acabou, dona Ivone. Perdi o último cliente que tinha. Não vou conseguir pagar nem o aluguel deste mês. Vou ter que fechar." Ivone ficou parada, segurando o balde e o pano de chão. Olhou ao redor daquele escritório bagunçado, olhou para os projetos espalhados pelo chão e depois olhou para Amadeu. "O senhor quer mesmo desistir? Não é questão de querer, é questão de não ter escolha." Ivone colocou o balde no chão, sentou-se numa cadeira e disse algo que Amadeu Ventura jamais esqueceu pelo resto da vida. "Senhor Amadeu, eu limpo escritórios de gente rica todo dia. Sei como eles falam, sei o que eles precisam, sei como pensam.
O senhor tem o conhecimento, eu tenho os contatos. Se o senhor aceitar, eu consigo trazer clientes para cá. Amadeu olhou para ela como se tivesse acabado de ouvir a coisa mais absurda do mundo. A senhora? Trazer clientes? Eu limpo o escritório de uma construtora na Faria Lima. O dono vive reclamando que precisa de um engenheiro para projetos menores, mas que as empresas grandes cobram caro demais. O senhor cobra quanto? Amadeu piscou, confuso. Disse o valor. Ivone fez as contas de cabeça em 2 segundos. É metade do que os outros cobram. Eu consigo colocar o senhor na frente dele até o fim da semana. E fez. Exatamente como prometeu. Naquela mesma semana, Ivone conversou com o dono da construtora durante seu horário de limpeza. Não foi uma conversa formal, não foi uma apresentação com slides e gráficos. Foi uma mulher simples dizendo com convicção: conheço um engenheiro brilhante que cobra a metade do preço e entrega o dobro da qualidade. O dono da construtora, mais por curiosidade do que por confiança, aceitou uma reunião. Amadeu apresentou seu trabalho. O contrato foi fechado naquele mesmo dia. Foi o primeiro de muitos. Ivone começou a fazer o que nenhum vendedor profissional conseguia: abrir portas. Ela conhecia zeladores, porteiros, secretárias, motoristas, toda uma rede invisível de pessoas que sabiam exatamente o que acontecia dentro das empresas onde trabalhavam. Quem precisava de obra, quem estava insatisfeito com o engenheiro atual, quem tinha orçamento disponível. Amadeu não acreditava nos resultados. Em poucos meses, seu escritório, que estava à beira da falência, tinha mais contratos do que conseguia atender. Foi quando ele tomou a decisão que mudaria tudo. Convidou Ivone para ser sua sócia. Dona Ivone, sem a senhora eu teria fechado as portas. A senhora trouxe mais clientes em semanas do que eu consegui em meses. Quero que seja minha sócia. 30% da empresa. Ivone hesitou. Não por falta de vontade, mas por medo de que aquilo fosse bom demais para ser verdade. Senhor Amadeu, eu mal sei ler um contrato direito. Não entendo de engenharia. Como vou ser sócia? A senhora entende de gente, e isso vale mais do que qualquer diploma. Eles assinaram o contrato social juntos, num cartório pequeno do centro da cidade. Ivone colocou o nome dela ao lado do nome de Amadeu Ventura, e naquele momento, a mulher que limpava chãos de joelhos se tornou dona de uma parte de algo que ela ajudou a construir. A empresa cresceu. Primeiro foram projetos pequenos, depois médios, depois grandes. Amadeu cuidava da parte técnica e Ivone cuidava de tudo mais: clientes, organização, pagamentos, contratações. Ela chegava antes de todos e saía depois de todos. Não tinha horário, não tinha folga. E nunca, em nenhum momento, reclamou. Mas o sucesso atrai olhares. E nem todos são bons. Quando a empresa começou a ganhar visibilidade e os contratos passaram a valer fortunas, pessoas novas apareceram ao redor de Amadeu. Consultores, investidores, advogados, todos com sorrisos largos e promessas de crescimento acelerado. E entre essas pessoas, apareceu um jovem ambicioso chamado Renato Castanheira. Renato era noivo da filha de Amadeu, Beatriz Ventura. Formado em administração, com lábia de vendedor e instinto de implacável. Desde o primeiro dia, Renato olhou para Ivone com desdém. Para ele, era inadmissível que uma ex-faxineira tivesse 30% de uma empresa que ele considerava sua por direito. Afinal, estava prestes a se casar com a filha do fundador. Renato nunca disse isso abertamente. Era inteligente demais para atacar de frente. Em vez disso, começou um trabalho lento e meticuloso para minar a posição de Ivone dentro da empresa. Primeiro, passou a organizar reuniões em horários que sabia que Ivone não poderia comparecer. Depois, começou a tomar decisões importantes sem consultá-la. Em seguida, convenceu Amadeu de que a empresa precisava de uma reestruturação societária para atrair investidores maiores. Sogro, nenhum investidor sério vai colocar dinheiro numa empresa que tem uma ex-faxineira no contrato social, ele disse numa conversa privada que Ivone nunca soube que aconteceu. Com todo o respeito pela dona Ivone, a presença dela no papel afasta negócios grandes. Amadeu resistiu no início. Sabia o quanto Ivone havia feito. Mas Renato era persistente e tinha Beatriz do lado dele. Aos poucos, Amadeu foi cedendo. E numa tarde que Ivone jamais esqueceu, ele a chamou para uma conversa.
Dona Ivone, preciso falar sobre uma reestruturação na empresa. Ivone ouviu enquanto Amadeu explicava que precisavam atualizar os documentos para atrair investidores, que era melhor para todos. Que ela continuaria recebendo sua parte, só que de uma forma diferente. Os papéis foram colocados na frente dela. Dezenas de páginas em linguagem jurídica que Ivone não compreendia. Ela olhou para Amadeu, o homem que havia lhe dado uma chance quando ninguém mais daria, e confiou. Assinou. Naquele momento, sem saber, Ivone Ramalho abriu mão de tudo que havia ajudado a construir. Semanas depois, Ivone percebeu que seu nome não aparecia mais em nenhum documento da empresa, que ninguém a consultava sobre nada, que as portas que antes se abriam para ela agora estavam fechadas. Quando tentou falar com Amadeu, foi barrada pela secretária nova que Renato havia contratado. O senhor Amadeu está em reunião, sempre indisponível, sempre longe demais para ouvir a mulher que o salvou da falência. Ivone voltou para casa naquela noite e, pela primeira vez na vida, não teve forças para sorrir antes de dormir. Sentou na cama, olhou para as mãos calejadas e chorou em silêncio para não acordar a pequena Mariana, que dormia no quarto ao lado. Ela não sabia que sua filha não estava dormindo. Mariana, ainda criança, estava com o ouvido colado na parede, ouvindo cada soluço da mãe. E, embora não entendesse o que estava acontecendo, fez uma promessa silenciosa naquela noite escura. Um dia, ela descobriria o que fizeram com a mãe dela e faria justiça. Na manhã seguinte à reunião, o grupo Castanheira estava em polvorosa. A notícia do que havia acontecido na sala de reuniões se espalhou pelos andares como fogo em palha seca. Ninguém sabia exatamente o que a moça havia dito, mas todos perceberam que algo havia mudado. Renato chegou mais cedo que o normal. Trancou-se na sala com Márcio Antunes e não recebeu ninguém a manhã inteira. Nunca vi o Dr. Renato daquele jeito, cochichou Sônia Bastos, a recepcionista do andar executivo, para uma colega enquanto servia café. Ele que sempre entra sorrindo e cumprimentando todo mundo, hoje passou reto sem olhar para ninguém. Do outro lado da cidade, Mariana acordou no pequeno apartamento que dividia com a avó. Dona Carmela já estava de pé, sentada na mesma cadeira de sempre junto à janela da cozinha, com as mãos ocupadas remendando uma peça de roupa. Mesmo com a idade avançada e os dedos cansados de uma vida inteira de costura, a velha senhora não conseguia ficar parada. Você voltou tarde ontem, Dona Carmela disse sem tirar os olhos da agulha. E não jantou. Não estava com fome, vó. Ninguém perde a fome à toa, minha filha. Senta aqui e me conta o que aconteceu. Mariana puxou uma cadeira e sentou diante da avó. Ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras. Dona Carmela tinha o coração frágil, e Mariana sabia que precisava ter cuidado com o que dizia e como dizia. Eu fui lá, vó, na empresa. A agulha parou. Dona Carmela ergueu os olhos e encarou a neta. Havia algo ali que ia além de preocupação. Era medo. Um medo antigo, profundo, que morava naqueles olhos havia anos. Mariana, eu te pedi para não mexer nisso. Eu sei. Sua mãe também tentou lutar contra essa gente. E olha o que aconteceu com ela. Eu sei, vó. Mas eu não sou minha mãe. Mariana segurou as mãos da avó com delicadeza. E dessa vez, eu não estou sozinha. Dona Carmela ficou em silêncio. Uma lágrima desceu pelo rosto enrugado, lenta, carregando décadas de dor contida. Ela não enxugou. Apenas deixou cair. Sua mãe era a pessoa mais forte que eu já conheci. A velha senhora disse, a voz embargada. E ainda assim eles quebraram ela. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Um pedaço por dia. Até não sobrar mais nada. Mariana sentiu o peito apertar. Conhecia aquela história. Havia vivido dentro dela. Mas cada vez que a avó falava sobre Ivone, era como abrir uma ferida que nunca cicatrizou. Depois que tiraram ela da empresa, Dona Carmela continuou. Sua mãe nunca mais foi a mesma. Parou de sorrir. Parou de fazer planos. Trabalhava, voltava para casa, cuidava de você e dormia. Todo dia igual. Como se estivesse só esperando o tempo passar. Vó, eu preciso te perguntar uma coisa. Mariana apertou as mãos da avó com carinho. O documento que a mamãe guardou, o contrato social original, como ela conseguiu manter ele? Se eles tiraram tudo dela, por que não levaram esse papel também?
Dona Carmela fechou os olhos, respirou fundo, e quando abriu novamente, havia algo diferente no olhar. Uma clareza que só aparece quando alguém decide finalmente contar uma verdade guardada por tempo demais. Porque não foi sua mãe que guardou, foi o próprio Amadeu. Mariana arregalou os olhos. O que a senhora está dizendo? Amadeu Ventura veio aqui em casa, Mariana, pessoalmente, depois de tudo que aconteceu. A revelação atingiu Mariana como um raio. Ela soltou as mãos da avó e se recostou na cadeira, tentando processar. Amadeu Ventura, o homem que havia deixado Renato destruir a sócia que salvou sua empresa, havia ido até a casa de Ivone? Quando foi isso? Tempo depois de tirarem sua mãe de tudo. Sua mãe não estava em casa. Tinha ido trabalhar numa limpeza noturna num prédio comercial. Eu estava aqui com você, que era muito pequena e já estava dormindo. Bateram na porta quase 10 da noite. Quando abri, ele estava ali. Um homem alto, elegante, mas com cara de quem não dormia há dias. Dona Carmela fez uma pausa, como se estivesse revivendo a cena. Ele disse: Dona Carmela, eu cometi o pior erro da minha vida. E preciso que a senhora guarde uma coisa para mim, para a Ivone, para quando chegar a hora certa. E me entregou um envelope. O contrato social. Sim, a cópia original registrada em cartório, com o nome da sua mãe. Ele disse que Renato havia destruído todas as outras cópias da empresa, mas que aquela ele tinha escondido antes. Disse que era a prova de que Ivone era sócia legítima e que um dia, quando a verdade pudesse ser ouvida, aquele papel seria a chave de tudo. Mariana estava com o coração aos pulos. E a senhora nunca contou para a mamãe? Dona Carmela abaixou os olhos. Ele me pediu para não contar. Disse que se Ivone soubesse e tentasse usar o documento naquela época, Renato tinha poder suficiente para destruir tudo, inclusive sua mãe. Disse que o momento ia chegar, que eu saberia quando. E a senhora guardou esse segredo esse tempo todo? Guardei, minha filha. Guardei por anos. Cada dia pesava mais. Via sua mãe definhar. Via ela perder a alegria. Via ela trabalhar até não aguentar mais. E eu ali com aquele envelope escondido no fundo do guarda-roupa, sem poder fazer nada. A voz de Dona Carmela falhou. Mariana se levantou, abraçou a avó e ficou ali, segurando aquela mulher frágil que carregou um segredo imenso nas costas por anos, sem poder dividir com ninguém. Eu queria ter contado para ela, Mariana. Dona Carmela soluçou. Queria ter dado esse papel para sua mãe enquanto ela ainda estava viva. Mas eu tinha medo. Medo daquele homem. Medo do que podia acontecer com vocês. A senhora fez o que achou certo, vó. Não se culpe. Quando sua mãe se foi, Dona Carmela precisou parar para respirar. Eu prometi para mim mesma que aquele envelope ia chegar nas mãos certas. E quando você cresceu e começou a fazer perguntas sobre a empresa, sobre o passado, eu soube. Soube que o momento que Amadeu falou tinha chegado. Mariana enxugou os olhos e segurou o rosto da avó entre as mãos. E chegou, vó. A senhora cumpriu a promessa. Agora é minha vez. Naquela mesma manhã, Mariana pegou 2 ônibus até o escritório de Tiago Leal. O escritório ficava num prédio antigo do centro, sem luxo, sem ostentação, mas com estantes que iam do chão ao teto repletas de livros e processos. Tiago era um advogado de meia-idade, cabelos já grisalhos, que havia construído sua reputação defendendo causas que ninguém mais queria pegar. Trabalhadores enganados, pequenos empresários esmagados por corporações, famílias que perderam tudo para golpes jurídicos. Quando Mariana havia procurado ele meses antes com aquela história e aquele envelope amarelado, Tiago ouviu tudo em silêncio. Depois, examinou o documento, fez verificações, consultou registros de cartório e, quando terminou, olhou para Mariana com uma expressão que misturava indignação e determinação. Isso aqui é real. E o que fizeram com a sua mãe é uma das maiores injustiças que já vi na minha carreira. Desde então, Tiago trabalhou no caso sem cobrar nada. Meus honorários vêm quando ganharmos, ele disse. E vamos ganhar. Naquela manhã, Mariana sentou diante dele e contou o que a avó havia revelado, que Amadeu Ventura pessoalmente havia entregado o documento. Tiago se recostou na cadeira e cruzou os braços, pensativo. Isso muda tudo, Mariana. Como assim?
Porque se Amadeu guardou e entregou o contrato original de forma voluntária, significa que ele sabia que o que fizeram com sua mãe era errado. Ele tinha consciência. Isso não foi só omissão, foi culpa reconhecida. E se conseguirmos provar que ele agiu com essa intenção, o documento ganha ainda mais peso jurídico. Mas Amadeu já faleceu. Sim, mas existem outras formas de provar a intenção dele. Tiago se levantou e caminhou até a estante. Tirou uma pasta grossa e colocou sobre a mesa. Nas últimas semanas fiz uma investigação sobre a história do Grupo Castanheira e descobri algo que talvez nem Renato saiba. Mariana se inclinou para a frente. O que o senhor encontrou? Amadeu Ventura não se aposentou, Mariana. Essa é a versão oficial que Renato conta para todo mundo. Mas a verdade é que Amadeu foi afastado da própria empresa pelo genro. O ar saiu dos pulmões de Mariana. Afastado? Como? Alguns anos depois de tirar sua mãe da sociedade, Renato fez a mesma coisa com Amadeu. Usou manobras societárias, convenceu os outros diretores, inclusive Otávio Junqueira, que já estava na empresa nessa época, e aos poucos tirou todo o poder de decisão do próprio sogro. Amadeu tentou resistir, mas Renato já tinha maioria no conselho. Ele destruiu a própria família, Mariana murmurou. Renato Castanheira não tem família, Mariana. Tem peças num tabuleiro. E quando uma peça deixa de ser útil, ele descarta. Tiago abriu a pasta e mostrou documentos, atas de reuniões, registros de alterações contratuais. Amadeu passou seus últimos anos afastado de tudo. Morreu sozinho num apartamento pequeno, longe da filha, longe da empresa, longe de tudo que construiu. Beatriz ficou ao lado do marido e cortou contato com o próprio pai. Mariana sentiu o estômago revirar. A crueldade de Renato não tinha limite. Não bastava destruir Ivone. Havia destruído o próprio sogro, o homem que lhe deu tudo. Mas tem mais, Tiago disse, e sua voz ficou mais grave. Amadeu deixou um testamento. Testamento? Registrado em cartório, lacrado, com instruções para ser aberto apenas após a sua partida. E sabe para quem ele deixou a maior parte dos bens pessoais que ainda restavam? Mariana sentiu o ar faltar. Para Ivone Ramalho, que naquela altura já havia falecido. O que significa que, por direito de herança, tudo passou automaticamente para a herdeira direta de Ivone. Eu. Você? Tiago colocou as mãos sobre a mesa e olhou nos olhos de Mariana. E não estou falando apenas de bens pessoais. No testamento, Amadeu incluiu uma declaração formal reconhecendo que Ivone foi forçada a sair da sociedade de forma fraudulenta. É um depoimento escrito de próprio punho pelo fundador da empresa, admitindo que a remoção de Ivone foi ilegal. Mariana levou as mãos ao rosto. As lágrimas vieram sem aviso, sem controle. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de algo muito mais complexo. Alívio, revolta, gratidão, saudade. Tudo misturado, tudo transbordando ao mesmo tempo. Amadeu Ventura, o homem que havia sido fraco demais para proteger Ivone quando ela precisou, passou o resto da vida tentando corrigir o erro. O contrato social entregue à dona Carmela. O testamento. A declaração formal. Peça por peça, em segredo, ele construiu o caminho para que um dia a verdade viesse à tona. Não teve coragem de lutar em vida, mas preparou tudo para que alguém pudesse lutar por ele depois. Doutor Tiago, Mariana disse, enxugando o rosto com as mãos trêmulas. O que fazemos agora? Tiago sorriu pela primeira vez naquela manhã. Não era um sorriso de triunfo. Era um sorriso de quem sabe que a justiça, embora lenta, estava finalmente se movendo. Agora, Mariana, nós protocolamos a ação. E quando Renato Castanheira receber a notificação, o mundo dele vai começar a desmoronar. Tijolo por tijolo. Exatamente como ele fez com a sua mãe. Mariana assentiu. Levantou-se, guardou os documentos na bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se para o advogado. Doutor Tiago, minha mãe passou a vida inteira sendo invisível. Limpou chãos, ouviu desaforos, engoliu humilhações e nunca reclamou. Sabe por quê? Por quê? Porque ela acreditava que se fizesse tudo certo, um dia as coisas iam se ajeitar. Que o mundo ia reconhecer o valor dela. Os olhos de Mariana brilhavam. Ela estava errada. O mundo não vai reconhecer nada por conta própria. A gente precisa obrigar.
Saiu do escritório e desceu as escadas do prédio antigo. Lá fora, a cidade continuava funcionando como sempre, barulhenta, apressada, indiferente. Mas Mariana caminhava diferente agora. Os ombros estavam erguidos, o passo era firme, porque agora ela não tinha apenas um documento. Tinha a verdade escrita pela mão do próprio fundador. E contra isso, nem todo o dinheiro de Renato Castanheira seria suficiente. A notificação judicial chegou ao grupo Castanheira numa manhã silenciosa. Não veio por correio comum. Veio pelas mãos de um oficial de justiça que entrou no saguão do edifício Mondrian, identificou-se na recepção e pediu para entregar o documento pessoalmente ao senhor Renato Castanheira. Sônia Bastos, a recepcionista, sentiu o estômago gelar. Não era a primeira vez que via um oficial de justiça ali, mas havia algo diferente naquela manhã. Talvez fosse o peso do envelope. Talvez fosse o pressentimento que vinha crescendo desde aquela reunião estranha dias antes. O senhor Renato está no 23º andar, ela disse, a voz quase num sussurro. Vou avisar que o senhor está subindo. Ligou para Marilda Siqueira. Marilda, tem um oficial de justiça subindo. Notificação para o doutor Renato. Do outro lado da linha, Marilda respirou fundo. Entendido. Quando o oficial entrou na sala de Renato e entregou o envelope, o CEO do grupo Castanheira estava em pé junto à janela, com uma xícara de café na mão, olhando a cidade como fazia todas as manhãs, como um rei observando seu território. Pegou o envelope sem pressa. Abriu com um gesto displicente. Começou a ler, e parágrafo por parágrafo, a cor foi sumindo do rosto dele. A xícara de café tremeu na mão. Depois tombou. O líquido escuro se espalhou pela mesa de vidro, manchando papéis, escorrendo para o chão. Renato nem percebeu. Seus olhos estavam grudados naquele documento como se estivesse lendo sua própria sentença. Marilda! Ele gritou. A voz saiu diferente. Não era o grito autoritário de sempre. Era o grito de alguém que acabou de pisar numa armadilha e sente os dentes de ferro fechando ao redor do tornozelo. Marilda entrou correndo. Senhor, chama o Márcio. Agora. E o Otávio. E o Fábio. Todo mundo. Sala de reuniões. 5 minutos. Em menos de 10 minutos, os 4 estavam reunidos na mesma sala, onde dias antes haviam rido de Mariana Ramalho. Mas naquela manhã ninguém sorria. Renato jogou o documento no centro da mesa e ficou em pé, as mãos apoiadas no vidro, a mandíbula travada. Leiam, foi tudo o que disse. Márcio Antunes pegou o documento primeiro. Era o advogado do grupo, e seus olhos treinados percorreram as páginas com velocidade cirúrgica. A cada página virada, sua expressão ficava mais tensa. Quando terminou, colocou os papéis na mesa e tirou os óculos. É uma ação de reconhecimento de sociedade originária com pedido de restituição de cotas e indenização por danos materiais e morais, ele disse, a voz profissional mas carregada de gravidade. Movida por Mariana Ramalho, representada pelo escritório Barros em Leal, na qualidade de herdeira direta de Ivone Ramalho, que alega ter sido sócia fundadora do grupo com 30% das cotas. Eu sei o que diz, Renato estourou. Quero saber como vamos derrubar isso. Márcio ergueu a mão pedindo calma. Renato, o problema é que eles não vieram desarmados. Essa petição tem anexos que complicam muito a nossa posição. Otávio Junqueira se inclinou para a frente. Que tipo de anexos? Primeiro, cópia autenticada do contrato social original da empresa, quando ainda se chamava Ventura em Associados, com o nome de Ivone Ramalho registrado como sócia com 30%. Segundo, certidão de registro em cartório confirmando a autenticidade do documento. Documentos velhos, Fábio Salazar disse, tentando soar tranquilo. Isso não prova nada. Houve uma reestruturação societária legítima. Ela assinou a saída. É aí que entra o terceiro anexo, Márcio continuou, e sua voz ficou mais baixa. Uma declaração escrita de próprio punho por Amadeu Ventura, registrada em testamento, na qual ele afirma que Ivone Ramalho foi induzida a assinar documentos de cessão de cotas sem plena compreensão do conteúdo, e que a reestruturação societária foi conduzida com o objetivo deliberado de removê-la da empresa. O silêncio que se seguiu foi brutal.
Fábio recuou na cadeira como se tivesse levado um soco. Otávio ficou pálido. Renato permaneceu imóvel, mas uma veia pulsava na têmpora. Amadeu escreveu isso? Otávio perguntou, incrédulo. De próprio punho, reconhecido em cartório, registrado em testamento lacrado que foi aberto após o falecimento dele. Márcio fez uma pausa e olhou diretamente para Renato. Renato, o fundador da empresa, seu sogro, deixou registrado formalmente que a saída de Ivone Ramalho foi fraudulenta. Isso não é uma acusação de uma moça com uma bolsa velha. É o testemunho do homem que criou este grupo. Renato se afastou da mesa e caminhou até a janela. Ficou de costas para todos, olhando a cidade lá embaixo. Seus ombros subiam e desciam com respirações pesadas. Quanto ela quer? Ele perguntou sem se virar. Não é uma questão de quanto ela quer, Márcio respondeu. A ação pede o reconhecimento judicial da sociedade originária e a restituição das cotas, com correção e participação nos lucros acumulados desde a saída forçada. Estamos falando de 30% de tudo que o grupo gerou desde então. Isso é dezenas de milhões, Otávio murmurou, fazendo contas mentais. Centenas de milhões, Márcio corrigiu. Se considerarmos valorização patrimonial, lucros distribuídos, dividendos e crescimento do grupo ao longo de todos esses anos, o valor pode ultrapassar qualquer cifra que estejamos imaginando agora. Renato virou-se com os olhos em chamas. Isso não vai acontecer. Eu não vou entregar um centavo para aquela garota. Vamos contestar tudo. Aquele contrato social pode ser falsificado. O testamento pode ser fraudado. Amadeu já estava senil quando morreu. Qualquer um pode ter forçado ele a escrever aquilo. Renato, Márcio disse com a voz firme, eu preciso que você pense com clareza. Se tentarmos alegar falsificação e a perícia confirmar que os documentos são autênticos e com cartório envolvido, as chances são altíssimas. Nós perdemos credibilidade com o juiz. Se tentarmos alegar incapacidade de Amadeu, vamos precisar provar que ele estava mentalmente comprometido na época do testamento, o que exige laudos que provavelmente não existem. Então inventa uma defesa, Renato gritou. Para que eu pago uma fortuna em jurídico se vocês não conseguem resolver uma coisa dessas? Fábio levantou a mão com cautela. Renato, e se tentarmos um acordo? Oferecemos um valor razoável para ela desistir da ação, colocamos uma cláusula de confidencialidade e... Acordo? Renato cuspiu a palavra como se fosse veneno. Eu não faço acordo com gente que está tentando roubar o que é meu. Ela não está tentando roubar, Márcio disse calmamente. Ela está tentando recuperar o que pode legalmente pertencer a ela. E se isso for a julgamento e nós perdermos, o resultado será muito pior do que qualquer acordo. Renato apoiou as duas mãos na mesa e inclinou o corpo para frente, encarando Márcio. Escuta bem o que eu vou dizer. Eu construí esta empresa. Fui eu que transformei um escritóriozinho falido num grupo de 200 milhões. Nenhum juiz, nenhum advogado e nenhuma filha de mulher da limpeza vai tomar isso de mim. A palavra saiu cortante. Filha de mulher da limpeza. Márcio desviou o olhar. Otávio engoliu em seco. Fábio ficou quieto. Prepara a contestação mais agressiva que puder, Renato ordenou. Questiona tudo. A legitimidade dos documentos, a capacidade de Amadeu, a representatividade dessa moça. E descobre tudo sobre ela. Tudo. Se ela tem uma multa de trânsito, eu quero saber. Se ela devia aluguel, eu quero saber. Se ela já teve problema com qualquer coisa, eu quero saber. Márcio assentiu lentamente, mas havia algo em seus olhos que Renato não percebeu. Uma sombra de dúvida. Uma semente de consciência que começava a germinar. A reunião terminou e cada um voltou para sua sala. Mas o clima no Grupo Castanheira havia mudado para sempre. Funcionários nos corredores percebiam a tensão. As portas ficavam fechadas por mais tempo. As vozes atrás delas eram mais altas. Naquela mesma tarde, enquanto Renato afundava em telefonemas furiosos com outros advogados, algo acontecia a poucos quilômetros dali que ele não fazia ideia. Mariana estava sentada num banco de madeira no corredor do Fórum Central, aguardando Tiago Leal sair de um despacho. O corredor era longo, frio, cheio de pessoas esperando, cada uma com sua própria história, sua própria dor, sua própria luta.
Mariana olhava para aquelas pessoas e se reconhecia em cada rosto cansado. Foi quando seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Mariana Ramalho? A voz era feminina, educada, mas trêmula. Sim, sou eu. Meu nome é Beatriz Ventura Castanheira. Eu sou a esposa de Renato. Mariana sentiu o sangue gelar nas veias. De todos os cenários que havia imaginado, de todas as possibilidades que havia discutido com Tiago, uma ligação direta da esposa de Renato não estava em nenhum deles. Eu sei quem a senhora é, Mariana respondeu, mantendo a voz firme, apesar do coração disparado. Eu preciso falar com você, pessoalmente, sem advogados, sem meu marido, sem ninguém, só nós duas. Por quê? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Mariana podia ouvir a respiração de Beatriz, irregular, como quem está lutando para manter o controle. Porque eu sei o que meu marido fez com a sua mãe. Sempre soube, e carreguei essa culpa em silêncio por tempo demais. Mariana fechou os olhos. Suas mãos tremiam tanto que precisou segurar o celular com as duas mãos. E por que agora? Ela perguntou. Por que depois de tanto tempo a senhora resolve falar? Porque eu também perdi tudo, Mariana. Meu marido tirou meu pai de mim. Transformou Amadeu Ventura num velho solitário que morreu sem a própria filha ao lado. Eu deixei isso acontecer porque era mais fácil fingir que estava tudo bem. Mas quando soube que você apareceu naquela sala de reuniões e disse na cara dele o que ninguém nunca teve coragem de dizer, algo dentro de mim acordou. Mariana abriu os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto, mas ela não limpou. Deixou cair ali mesmo, no corredor frio do fórum, rodeada de desconhecidos que nem perceberam. Onde a senhora quer que nos encontremos? Tem uma padaria antiga perto do centro, Padaria Estrela da Manhã. Meu pai me levava lá quando eu era criança. Ele dizia que o café de lá tinha gosto de domingo. Pode ser amanhã cedo? Mariana quis dizer que precisava consultar Tiago primeiro. Quis dizer que podia ser uma armadilha. Quis dizer 1000 coisas racionais e prudentes. Mas havia algo na voz daquela mulher que ia além de qualquer estratégia jurídica. Era dor. Dor verdadeira. Do tipo que não se finge. Estarei lá, Mariana disse. Desligou o telefone e ficou parada no banco, olhando para o nada. Tiago apareceu no corredor minutos depois e encontrou Mariana com o rosto molhado e o celular apertado contra o peito. O que aconteceu? Doutor Tiago, a esposa de Renato acabou de me ligar. Tiago parou de andar. Beatriz Ventura? Ela quer se encontrar comigo, sozinha. Disse que sabe de tudo e quer conversar. Tiago sentou ao lado de Mariana e ficou em silêncio por um momento, analisando as possibilidades. Pode ser estratégia do Renato, mandar a esposa para sondar o que temos, tentar um acordo informal, enfraquecer nossa posição. Eu sei, mas não pareceu isso. O que pareceu? Mariana olhou para o advogado com os olhos vermelhos, mas firmes. Pareceu alguém que está sufocando há anos e finalmente encontrou ar para respirar. Tiago estudou o rosto de Mariana por longos segundos. Conhecia aquela determinação. Era a mesma que havia visto no primeiro dia, em que ela entrou no escritório dele com um envelope velho e uma história que parecia impossível. Vá ao encontro, ele disse. Mas com cuidado. Ouça mais do que fale. E não prometa nada. Mariana assentiu. Naquela noite, deitada na cama do quarto pequeno, Mariana olhou para o teto e pensou na mãe. Pensou em Ivone limpando escritórios de madrugada, enquanto Dona Carmela guardava um segredo que pesava como chumbo. Pensou em Amadeu Ventura batendo na porta daquele apartamento humilde com um envelope na mão e remorso nos olhos. Pensou em Beatriz, a filha que abandonou o próprio pai para ficar ao lado de um homem que destruiu tudo ao redor. E pensou em si mesma. Na menina que dormia no quarto ao lado, enquanto a mãe chorava em silêncio, na promessa que havia feito sem palavras, com o ouvido colado na parede. Mãe, ela sussurrou no escuro, a senhora não está mais aqui, mas a verdade está, e eu vou fazer ela ser ouvida, custe o que custar. Do outro lado da parede, Dona Carmela também estava acordada. Ouviu o sussurro da neta e levou a mão ao peito. Não disse nada. Apenas rezou em silêncio, como fazia todas as noites, desde que Ivone se foi. Porque sabia que a partir daquele momento, nada mais seria como antes. E estava certa. A padaria Estrela da Manhã ficava numa esquina tranquila do centro,
espremida entre um prédio comercial antigo e uma loja de tecidos que já havia visto dias melhores. O lugar tinha paredes amareladas pelo tempo, mesas de fórmica, cadeiras que rangiam e um balcão de vidro com pães e doces que pareciam não ter mudado em décadas. Era o tipo de lugar que sobrevive não pela aparência, mas pela memória afetiva de quem frequenta. Mariana chegou cedo. Escolheu uma mesa no fundo, perto da parede, de onde podia ver a porta de entrada sem ser notada por quem passava na rua. Pediu um café com leite e ficou esperando, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa e o coração batendo mais rápido do que gostaria. Não contou a dona Carmela sobre aquele encontro. A avó já carregava peso demais, e Mariana não queria acrescentar mais uma preocupação àqueles ombros cansados. Também não contou todos os detalhes a Tiago, apenas que iria ouvir o que Beatriz tinha a dizer. O advogado reforçou: ouça, observe, não prometa nada. Beatriz Ventura Castanheira apareceu na porta 15 minutos depois. Mariana a reconheceu imediatamente, embora nunca a tivesse visto pessoalmente. Havia pesquisado fotos nos sites de eventos sociais da cidade. Beatriz aparecia em dezenas delas, sempre ao lado de Renato, sempre sorrindo, sempre impecável. Mas a mulher que entrou naquela padaria não era a mesma das fotos. Parecia menor. Os ombros estavam curvados, os olhos inchados. E havia uma fragilidade no jeito como olhava ao redor procurando Mariana, que contrastava brutalmente com a imagem pública de esposa poderosa que ela mantinha há anos. Quando seus olhos encontraram os de Mariana, Beatriz parou. Ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse reunindo coragem para dar o próximo passo. Depois caminhou até a mesa e sentou na cadeira à frente de Mariana sem dizer uma palavra. As duas ficaram em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. Foi Beatriz quem falou primeiro. Você se parece com ela. Mariana engoliu em seco. Com minha mãe? Com Ivone. Os olhos, o jeito de segurar as mãos, a postura. Beatriz desviou o olhar para a janela. Eu era muito nova quando sua mãe trabalhava com meu pai. Mas me lembro dela. Lembro de uma mulher que estava sempre ali, sempre resolvendo as coisas, sempre com aquele sorriso calmo. Meu pai falava dela com uma admiração que eu nunca ouvi ter por mais ninguém. A senhora conheceu minha mãe? Não de verdade. Era criança, via de longe. Mas ouvia as conversas do meu pai. Ele dizia para minha mãe verdadeira, Elisa, que faleceu quando eu tinha 12 anos, que sem Dona Ivone, a empresa não existiria, que ela era o alicerce de tudo. Mariana sentiu os olhos arderem, mas manteve a compostura. E mesmo sabendo disso, a senhora deixou que o seu marido tirasse tudo dela? A pergunta era direta, sem rodeio, sem delicadeza, e atingiu Beatriz como uma bofetada silenciosa. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente, e ela levou a mão à boca tentando conter a emoção. Eu não deixei, Mariana. Eu fui covarde, que é pior. A palavra ficou suspensa no ar entre as duas. Covarde, dita pela própria boca de quem se acusava. Quando Renato começou a se aproximar do meu pai, Beatriz continuou com a voz embargada. Eu tinha acabado de perder minha mãe. Estava destruída, sozinha. Meu pai era tudo o que eu tinha, mas ele vivia mergulhado na empresa, trabalhando o dia inteiro, e eu me sentia abandonada. Renato apareceu nesse momento. Atencioso, carinhoso, sempre presente. Me fez sentir que eu importava. Ela fez uma pausa e tomou um gole de água com as mãos tremendo. Nos casamos rápido. Meu pai não gostou da pressa, mas aceitou porque me viu feliz pela primeira vez desde que minha mãe se foi. E no começo, Renato era realmente bom. Cuidava de mim, respeitava meu pai, se dedicava à empresa. Mas depois que o casamento se firmou e ele ganhou acesso à diretoria, tudo mudou. Mudou como? Mariana perguntou. Ele virou outra pessoa, ou talvez tenha mostrado quem sempre foi. Começou a tomar decisões sem consultar meu pai. Trazia gente nova para a empresa, pessoas leais a ele e não ao meu pai. Montou um círculo de confiança, Otávio, Fábio, e foi ganhando poder aos poucos, como quem abre uma torneira gota por gota. Quando meu pai percebeu, já estava afogado. E sua mãe? Quero dizer, Ivone, a senhora sabia o que estavam fazendo com ela?
Beatriz fechou os olhos. Quando abriu, estavam vermelhos. Eu ouvi a conversa, Mariana. A conversa em que Renato convenceu meu pai a tirar Ivone da sociedade. Eu estava no corredor da nossa casa. Ele disse para meu pai que nenhum investidor levaria a empresa a sério com uma ex-faxineira no contrato. Disse que era preciso profissionalizar. Disse que Ivone seria compensada de outra forma. E não foi. Não, nunca recebeu nada. Renato cuidou pessoalmente dos documentos de saída. Fez Ivone assinar tudo numa sala, sozinha, sem advogado, sem ninguém que pudesse explicar o que aqueles papéis realmente significavam. Mariana apertou as mãos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A raiva subia pelo peito como uma onda quente, mas ela respirou fundo e manteve o controle. Precisava ouvir, precisava de cada detalhe. E o seu pai? Amadeu estava presente quando ela assinou? Beatriz balançou a cabeça. Não. Renato marcou a assinatura num dia em que sabia que meu pai estaria viajando. Quando meu pai voltou e descobriu que já estava tudo feito, ficou furioso. Foi a primeira vez que vi os dois discutindo de verdade. Meu pai gritou coisas que nunca tinha ouvido ele dizer. Que aquilo era desonesto, que Ivone merecia mais. E o que Renato fez? Fez o que sempre faz quando alguém o confronta. Sorriu, colocou a mão no ombro do meu pai e disse: "Sogro, confie em mim. É o melhor para a empresa. A senhora Ivone vai ficar bem." Sempre com aquele tom calmo, aquele sorriso que parece sincero, mas esconde tudo. Mariana sentiu o estômago revirar. Cada palavra de Beatriz confirmava o que ela já suspeitava, mas ouvir da boca de alguém que esteve dentro daquela casa, dentro daquela família, tornava tudo mais real, mais doloroso. Depois disso, Beatriz continuou. Meu pai nunca mais foi o mesmo. Ficou calado, distante. Passava horas sozinho no escritório de casa, olhando para fotos antigas. Eu sabia que ele estava sofrendo, mas Renato me convencia de que era a idade, que era normal, que meu pai precisava descansar e se afastar da empresa. E a senhora acreditava? Eu me obrigava a acreditar, Mariana, porque a alternativa era aceitar que meu marido era uma pessoa terrível. E se eu aceitasse isso, o que restava da minha vida? Eu não trabalhava, não tinha amigos fora do círculo de Renato, não tinha independência. Ele controlava tudo. As finanças, as amizades, os compromissos. Eu vivia numa gaiola dourada e fingia que as grades não existiam. Uma lágrima grossa desceu pelo rosto de Beatriz e caiu sobre a mesa de fórmica. Mariana observou aquela gota e sentiu algo que não esperava sentir. Compaixão. Não pela cúmplice de Renato, mas pela filha de Amadeu, que também tinha sido vítima, de uma forma diferente, mas igualmente cruel. Quando meu pai foi afastado da empresa, Beatriz disse: "A voz agora mal passando de um fio. Eu não fiz nada. Renato disse que era melhor para a saúde dele, que os médicos recomendavam repouso. E eu, mais uma vez, escolhi acreditar na mentira porque era mais confortável do que encarar a verdade." A senhora parou de ver seu pai. Renato dificultou tudo. Sempre tinha um compromisso, uma viagem, uma desculpa. E eu deixei. Deixei os meses passarem. Deixei a distância crescer, até que um dia recebi uma ligação dizendo que meu pai havia sido encontrado sozinho no apartamento onde morava. Já tinha partido. A voz de Beatriz quebrou completamente. Ela cobriu o rosto com as mãos e chorou ali mesmo, na mesa daquela padaria antiga, entre o barulho das xícaras e o murmúrio dos outros clientes que nem imaginavam o que se passava naquela conversa. Mariana não disse nada. Não tentou consolá-la com palavras, apenas esperou, porque sabia que aquela dor precisava sair. Precisava encontrar ar livre depois de anos trancada num peito apertado. Quando Beatriz finalmente ergueu o rosto, seus olhos estavam devastados, mas havia algo novo ali. Algo que não existia antes daquela conversa. Resolução. Meu pai morreu sozinho, Mariana. O homem que construiu um império, que deu oportunidade para dezenas de pessoas, que sonhou grande quando ninguém acreditava nele, morreu num apartamento vazio sem a filha ao lado. E a culpa é minha tanto quanto é de Renato. A senhora veio aqui para aliviar a consciência? Mariana perguntou. Não com crueldade, mas com a honestidade de quem precisava entender. Não.
Vim aqui para fazer o que deveria ter feito anos atrás. Beatriz abriu a bolsa e tirou um pendrive preto, pequeno, que colocou sobre a mesa entre as duas. Aqui dentro estão gravações. Conversas de Renato com Otávio e Fábio. Nos últimos anos, comecei a gravar reuniões que ele fazia em casa, no escritório particular dele, quando achava que eu estava dormindo ou distraída. Mariana olhou para o pendrive como se fosse uma granada. Tem conversa sobre a saída de Ivone? Ela perguntou. Tem conversa sobre tudo, Mariana. Sobre como manipularam meu pai. Sobre como falsificaram atas de reunião. Sobre como desviaram lucros que deveriam ter sido divididos com todos os sócios originais. Sobre como Renato pagou para que registros antigos fossem adulterados. Beatriz empurrou o pendrive na direção de Mariana. Tem o suficiente aí para derrubar não só a defesa dele, mas a reputação inteira que ele construiu em cima de mentiras. Mariana não tocou no pendrive. Não imediatamente. Ficou olhando para aquele objeto minúsculo que continha o poder de destruir um homem e reconstruir a verdade sobre outro. Por que a senhora gravou tudo isso? Beatriz sorriu pela primeira vez. Era um sorriso triste, cansado, mas genuíno. Porque em algum momento, no fundo daquela gaiola dourada, a filha de Amadeu Ventura acordou. E ela queria que o pai tivesse orgulho dela pelo menos uma vez. Mariana sentiu as lágrimas descerem antes que pudesse impedi-las. Estendeu a mão e pegou o pendrive. Segurou-o com força, como se estivesse segurando a mão de todos que Renato havia destruído ao longo dos anos. Beatriz, Mariana disse, usando o primeiro nome pela primeira vez. O que vai acontecer com a senhora quando Renato descobrir? Eu já tomei minha decisão. Pedi para minha advogada, sim, contratei uma em segredo meses atrás, preparar os papéis de separação. Não quero nada dele. Não quero a casa, os carros, as contas. Quero só uma coisa. O quê? Quero poder visitar o túmulo do meu pai sem sentir vergonha. As duas mulheres ficaram em silêncio, sentadas naquela padaria velha que cheirava a café e a memórias. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo. Lá dentro, duas vidas estavam se cruzando de uma forma que nenhuma das duas poderia ter previsto. Mariana guardou o pendrive na bolsa, levantou-se e olhou para Beatriz. Sua mãe, Elisa, teria orgulho do que a senhora está fazendo. Beatriz levou a mão ao peito. E a sua mãe teria orgulho de você, Mariana. Ivone teria muito orgulho. Mariana saiu da padaria e caminhou pelas ruas do centro com o pendrive dentro da bolsa, pesando mais do que qualquer objeto daquele tamanho deveria pesar. Pegou o celular e ligou para Tiago. Doutor, o encontro aconteceu. E? Mudou tudo. Temos gravações, conversas de Renato admitindo a fraude, a manipulação do Amadeu, tudo. A própria esposa dele entregou. Tiago ficou em silêncio do outro lado por vários segundos. Quando falou, sua voz estava diferente. Não era mais a calma profissional de sempre. Era a emoção contida. Mariana, quando eu aceitei esse caso, achei que teríamos uma batalha de anos. Achei que seria David contra Golias e que precisaríamos de muita persistência para vencer. Mas com o que você está me descrevendo, não é mais David contra Golias. É o que então? É Golias se destruindo sozinho, e nós só precisamos estar prontos para quando ele cair. Mariana desligou o telefone e parou na calçada. Olhou para cima, para o céu entre os prédios, e respirou fundo. Mãe, ela sussurrou. Cada passo que eu dou, a senhora está comigo. Eu sei que está. O vento soprou de leve, balançando os cabelos de Mariana, como se a cidade inteira estivesse respondendo que sim. O relatório de investigação sobre Mariana Ramalho chegou à mesa de Renato numa manhã cinzenta. Fábio Salazar entrou na sala com uma pasta fina e a colocou diante do chefe com a expressão de quem traz más notícias disfarçadas de nada. É o que pediu, Fábio disse. Tudo que conseguimos encontrar sobre ela. Renato abriu a pasta com sofreguidão. Seus olhos percorreram as páginas esperando encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse usar para destruir a credibilidade daquela jovem que havia invadido sua vida como uma tempestade. Mas a cada página virada, a expressão de Renato desmoronava um pouco mais. Mariana Ramalho, criada pela avó materna após o falecimento da mãe. Estudou em escola pública a vida inteira.
Trabalhou desde muito nova para ajudar nas despesas de casa. Conseguiu uma bolsa parcial numa faculdade particular, cursou administração e pagou o restante da mensalidade trabalhando como atendente numa livraria durante o dia e estudando à noite. Formou-se entre as melhores da turma. Nunca teve problemas com a justiça. Nunca teve dívidas que não pudesse pagar. Nunca teve uma reclamação trabalhista, uma multa, um processo. Nada. A pasta era um retrato da vida de alguém que havia feito tudo certo, mesmo com todas as cartas do destino jogando contra. Renato fechou a pasta e empurrou sobre a mesa com raiva contida. Isso é tudo? Fábio assentiu. É uma pessoa limpa, Renato. Não tem nada que possamos usar. Todo mundo tem algo. Continuem procurando. Fábio hesitou na porta. Renato, posso falar com franqueza? Fale! Talvez devêssemos considerar um acordo. Os advogados de fora que contratamos para reforçar o jurídico analisaram a petição e disseram que a nossa posição não é boa. Com o contrato social original, o testamento do Amadeu e o escritório Barros Leal conduzindo o caso, estamos diante de uma batalha que pode nos custar muito mais do que qualquer negociação. Renato ergueu os olhos lentamente. O olhar que lançou para Fábio fez o braço direito recuar um passo. Saia da minha sala. Fábio saiu sem dizer mais nada. Mas enquanto caminhava pelo corredor, cruzou com Márcio Antunes, que vinha na direção oposta. Os dois trocaram um olhar breve, carregado de significado, e seguiram seus caminhos sem trocar uma palavra. Porque dentro daquela empresa, algo estava mudando. Silenciosamente. Como rachaduras que começam invisíveis e só aparecem quando já é tarde demais. Naquela mesma tarde, Márcio Antunes fez algo que jamais havia feito em toda a sua carreira no Grupo Castanheira. Fechou a porta da sua sala, pegou o celular pessoal, não o corporativo, e discou o número do escritório Barros Leal. Gostaria de falar com o Dr. Tiago Leal, disse com a voz baixa. Diga que é sobre o caso Ramalho contra o Grupo Castanheira. Minutos depois, Tiago atendeu. Quem fala? Márcio Antunes, diretor jurídico do Grupo Castanheira. Houve uma pausa do outro lado. Senhor Antunes, o senhor sabe que não deveria estar me ligando diretamente. Qualquer comunicação deveria ser feita entre os representantes legais. Eu sei, e não estou ligando como representante do grupo. Estou ligando como pessoa física. Outra pausa, mais longa. Estou ouvindo. Dr. Tiago, eu trabalho para Renato Castanheira há muitos anos. Vi muita coisa nesta empresa. Vi decisões que me incomodaram. Práticas que me tiraram o sono, mas sempre olhei para o outro lado porque era mais fácil, porque o salário era bom, porque eu tinha família para sustentar. Márcio respirou fundo antes de continuar. Mas quando aquela moça entrou na sala de reuniões e eu li o contrato social original com o nome de Ivone Ramalho, algo quebrou dentro de mim. Eu conheci Ivone, não pessoalmente, mas pelos registros. Vi as atas antigas, vi como o nome dela foi retirado, vi os documentos de cessão que ela assinou, e qualquer advogado com um mínimo de decência percebe que aquela mulher não fazia ideia do que estava assinando. O senhor está me dizendo que sabia da fraude? Estou dizendo que suspeitava, e que nunca tive coragem de fazer nada a respeito, até agora. Tiago ficou em silêncio por vários segundos. O que exatamente o senhor está propondo, senhor Antunes? Estou propondo depor como testemunha. Tenho acesso a documentos internos que comprovam irregularidades na forma como a reestruturação societária foi conduzida. Atas de reuniões que Renato mandou alterar. Registros de pagamentos que nunca foram feitos a Ivone. E posso confirmar pessoalmente que a versão apresentada por vocês na petição é condizente com o que observei durante todos esses anos. O ar parecia ter saído da sala de Tiago. Senhor Antunes, o senhor tem consciência de que ao fazer isso, está encerrando sua carreira no Grupo Castanheira? Doutor Tiago, eu passei anos construindo uma carreira em cima do silêncio. Ganhei muito dinheiro fingindo que não via o que estava diante dos meus olhos. Mas sabe o que eu percebi naquele dia, quando aquela jovem ficou de pé diante de 4 homens que riam dela e não abaixou a cabeça? O quê? Que ela tem mais dignidade do que eu jamais tive em toda a minha vida profissional. E que se eu morrer sem fazer a coisa certa pelo menos uma vez, nada que eu conquistei terá valido a pena. Tiago ficou em silêncio. Depois disse apenas: venha ao meu escritório, amanhã.
Traga tudo o que puder. Márcio desligou o telefone, recostou-se na cadeira e olhou para o teto. Sentiu o peso de anos escorrer dos ombros como água represada que finalmente encontra uma saída. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, Renato Castanheira chegou em casa e encontrou algo que não esperava: o silêncio. Não o silêncio comum de uma casa grande, onde os cômodos absorvem os sons e tudo parece tranquilo. Era um silêncio diferente. Um silêncio de ausência. Beatriz? Ele chamou ao entrar. Ninguém respondeu. Caminhou pela sala, pela cozinha, pelo corredor. Os sapatos ecoavam no piso como batidas de um relógio contando os últimos segundos de algo que ele ainda não compreendia. Subiu as escadas e abriu a porta do quarto. O closet de Beatriz estava aberto. Metade dos cabides estava vazia. As gavetas, entreabertas, mostravam espaços onde antes havia roupas, acessórios, a vida inteira de uma mulher que ele pensava controlar. Sobre a cama, um envelope. Renato pegou com as mãos que começavam a tremer. Abriu e encontrou uma única folha de papel. A letra de Beatriz, que ele conhecia tão bem, estava firme, sem borrões, sem hesitação. Cada palavra havia sido pensada, medida, escolhida. Renato, durante anos eu fui a esposa que você quis que eu fosse. Calada, obediente, decorativa. Sorri nas fotos, apertei mãos que não queria apertar. Fingi que não via o que você fazia. Mas hoje eu paro. Não por ódio, não por vingança, mas porque meu pai merecia mais. Ivone merecia mais. E eu também mereço mais. Não me procure. Os papéis da separação estão com minha advogada, Beatriz. Renato leu a carta uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Depois sentou na beira da cama e ficou olhando para o closet vazio como quem olha para um espelho e não reconhece o reflexo. A esposa havia ido embora. A mesma esposa que ele achava que nunca teria coragem de abrir a boca, muito menos de abrir a porta. Pegou o celular e discou o número dela. Caixa postal. Discou de novo. Caixa postal. Discou uma 3ª vez, uma 4ª, uma 5ª. Sempre caixa postal. Então ligou para Fábio. A Beatriz foi embora. Como assim foi embora? Sumiu. Levou as coisas e deixou uma carta falando de separação. Preciso que descubra onde ela está. Agora. Fábio fez as ligações necessárias. Acionou contatos, tentou rastrear. Mas Beatriz havia planejado cada detalhe. Não usou o cartão de crédito. Não ligou para ninguém do círculo social comum. Não deixou rastro. A mulher que Renato tratava como peça decorativa havia se movido com a precisão de alguém que planejou sua saída por meses. Na manhã seguinte, Renato chegou ao escritório com olheiras fundas e o rosto de quem não pregou os olhos a noite inteira. Trancou-se na sala e pediu que ninguém o interrompesse. Mas a interrupção veio mesmo assim. Marilda Siqueira bateu na porta com uma expressão que Renato nunca havia visto nela. Medo misturado com algo parecido com pena. Senhor Renato, desculpe incomodar, mas o senhor precisa ver uma coisa. Eu disse que não quero ser interrompido. Senhor, é urgente. É sobre o Dr. Márcio. Renato ergueu a cabeça. O que tem o Márcio? Marilda engoliu em seco. Ele não veio trabalhar hoje. A sala dele está vazia. O computador corporativo está sobre a mesa, o crachá está na gaveta e ele deixou um envelope endereçado ao senhor. Renato sentiu o chão se mover debaixo dos pés. Levantou-se, atravessou o corredor até a sala de Márcio e parou na porta. Tudo estava limpo, organizado, impessoal, como se Márcio Antunes nunca tivesse existido ali. Pegou o envelope, abriu. Outra carta, outra despedida. Renato, durante anos fui seu advogado, seu conselheiro e seu cúmplice silencioso. Hoje escolho ser apenas um homem com consciência. Saio desta empresa levando comigo a vergonha de ter demorado tanto para fazer o que era certo. Não me procure profissionalmente. Qualquer comunicação daqui em diante será feita pelos meios legais apropriados. Márcio Antunes. Renato amassou a carta com as 2 mãos. A mandíbula travada, os olhos em chamas. Primeiro a esposa, agora o diretor jurídico. As 2 pessoas que mais sabiam sobre o funcionamento interno da empresa e sobre os segredos que mantinham tudo de pé. Caminhou até a janela do escritório de Márcio e olhou para a cidade lá embaixo.
A mesma cidade que ele observava todas as manhãs do seu próprio escritório, sentindo-se invencível. Mas naquela manhã, pela primeira vez, Renato Castanheira não se sentiu um rei olhando seu território. Sentiu-se um homem cercado, e o cerco estava apenas começando. Capítulo 7. O nome que nunca deveria ter sido apagado. A audiência foi marcada para uma manhã de céu limpo. Mariana acordou antes do sol nascer, vestiu-se em silêncio e foi até a cozinha, onde encontrou Dona Carmela já sentada na cadeira de sempre, com as mãos cruzadas sobre o colo e os olhos fixos na janela. "A senhora dormiu?" Mariana perguntou. "Não pregue os olhos a noite inteira", a avó respondeu. "Fiquei pensando na sua mãe, no que ela diria se estivesse aqui hoje." Mariana sentou ao lado dela e segurou suas mãos. Estavam frias, enrugadas, marcadas por uma vida inteira de trabalho. Mãos que costuram, que limparam, que seguraram segredos, que embalaram netas. "Acho que ela diria para eu não ter medo", Mariana disse. "Não, sua mãe diria para você ter medo sim, mas ir mesmo assim." Dona Carmela apertou as mãos da neta com uma força que parecia impossível para alguém daquela idade. "Vai lá, minha filha. Vai por você, por mim e por ela." Mariana beijou a testa da avó e saiu de casa com a bolsa no ombro e o peito apertado. No ponto de ônibus, olhou para o céu e respirou fundo. O ar parecia diferente naquela manhã, mais leve, como se o mundo soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. No fórum, Tiago Leal a esperava na entrada. Ao lado dele, uma figura que Mariana não esperava ver ali. Márcio Antunes. O ex-diretor jurídico do Grupo Castanheira estava de pé, com a postura ereta, mas o olhar carregado de uma gravidade silenciosa. Segurava uma pasta grossa debaixo do braço. "Mariana, o Márcio vai depor hoje", Tiago disse. "Trouxe documentos internos que corroboram tudo. Atas adulteradas, registros financeiros, comunicações internas. É a peça que faltava." Márcio olhou para Mariana e fez algo que ela não esperava. Estendeu a mão. "Eu devia ter feito isso anos atrás. Não fiz, mas estou aqui agora." Mariana olhou para aquela mão estendida. A mão de um homem que riu dela naquela sala de reuniões, que ficou calado enquanto a humilhavam, que durante anos foi cúmplice silencioso de tudo que destruiu a vida da sua mãe. Apertou a mão dele, firme, sem rancor, mas sem fingir que o passado não existia. "O que importa é o que o senhor faz a partir de agora", ela disse. Entraram no fórum juntos. A sala de audiência era ampla, fria, com paredes claras e fileiras de cadeiras de madeira. Mariana sentou ao lado de Tiago na mesa à esquerda. Na mesa à direita, Renato Castanheira chegou acompanhado de 3 advogados contratados às pressas para substituir Márcio. Ao lado deles, Otávio Junqueira e Fábio Salazar, convocados como representantes do grupo. Quando Renato entrou e viu Márcio sentado do lado de Mariana, parou no meio do corredor. Seus olhos se estreitaram. A mandíbula travou. Fábio precisou tocar seu braço para que voltasse a andar. "Traidor", Renato sussurrou entre os dentes enquanto passava por Márcio. Márcio não respondeu, apenas sustentou o olhar. E pela primeira vez, foi Renato quem desviou os olhos. A juíza entrou e todos se levantaram. Era uma magistrada de voz firme e olhar atento, que conduziu os procedimentos iniciais com precisão cirúrgica. Quando chegou a hora das argumentações, Tiago se levantou. A exposição foi meticulosa. Tiago apresentou o contrato social original, autenticado em cartório, com o nome de Ivone Ramalho como sócia fundadora. Apresentou a certidão de registro que confirmava a legitimidade do documento. Apresentou o testamento de Amadeu Ventura, com a declaração de próprio punho, reconhecendo a fraude. E então apresentou as gravações do pendrive entregue por Beatriz. Quando o áudio de Renato ecoou pela sala de audiência, sua própria voz, inconfundível, rindo enquanto descrevia como havia limpado o nome de Ivone dos registros, o silêncio que se seguiu foi absoluto. Os advogados de Renato trocaram olhares. Um deles baixou a cabeça e começou a rabiscar nervosamente num bloco de notas. Outro tirou os óculos e esfregou os olhos como se não quisesse estar ali. Renato permaneceu imóvel. A cor havia sumido do rosto. Os lábios estavam cerrados numa linha fina.
Seus dedos apertavam a borda da mesa com tanta força que as juntas ficaram brancas. Então Márcio foi chamado a depor. Levantou-se, caminhou até a frente e prestou juramento. Com voz calma e precisa, confirmou cada alegação da petição. Descreveu como as atas foram adulteradas. Como os pagamentos devidos a Ivone nunca foram realizados. Como Renato sistematicamente eliminou qualquer registro da participação dela na fundação da empresa. Eu testemunhei essas práticas durante anos, Márcio disse, olhando para a juíza. E me calei. Não tenho orgulho disso. Mas hoje estou aqui para que a verdade conste onde deve constar, nos autos de um processo. Renato virou-se para Fábio e sussurrou algo furioso. Fábio apenas balançou a cabeça negativamente. Não havia nada a fazer. Cada prova era um tijolo a mais no muro que se erguia ao redor de Renato, e ele já não conseguia enxergar por cima. Quando chegou a vez de Mariana falar, Tiago se inclinou e disse baixinho: "Você não precisa depor. Já temos provas suficientes. Eu preciso, doutor. Não pelas provas. Por ela." Mariana se levantou, caminhou até a frente da sala e sentou na cadeira de testemunha. Olhou ao redor. Viu os advogados, viu a juíza, viu Renato. E então começou a falar. Minha mãe se chamava Ivone Ramalho. Ela não tinha diploma, não tinha sobrenome importante, não tinha contatos poderosos. Tinha as mãos, a coragem e uma capacidade de acreditar nas pessoas que, no final, foi a maior fraqueza e a maior grandeza dela ao mesmo tempo. A sala inteira estava em silêncio. Minha mãe limpou chãos de madrugada para pagar minhas coisas da escola. Voltava para casa com os joelhos marcados, as costas doendo, e mesmo assim sentava do meu lado para me ajudar com o dever de casa. Nunca reclamou. Nunca disse que a vida era injusta. Nunca falou mal de ninguém, nem das pessoas que tiraram tudo dela. A voz de Mariana estava firme, mas seus olhos brilhavam. Ela não tentou esconder as lágrimas. Deixou que caíssem. Eu era criança quando percebi que algo tinha sido tirado da minha mãe. Eu não entendia o quê. Só via que ela chegava em casa e sentava na cama olhando para o nada, como se tivesse deixado um pedaço de si mesma em algum lugar e não conseguisse ir buscar. Fez uma pausa. Respirou. Anos depois, quando minha mãe já não estava mais aqui, minha avó me entregou um envelope. E dentro dele estava a prova de que minha mãe não foi apenas uma funcionária. Ela foi fundadora. Ela ajudou a erguer o que hoje é um império de 200 milhões. E a única recompensa que recebeu foi ser apagada, como se nunca tivesse existido. Mariana olhou diretamente para Renato. Ele sustentou o olhar por alguns segundos, depois desviou. Foi a segunda vez naquele dia que o homem mais poderoso daquela empresa não conseguiu encarar a filha da mulher que ele havia descartado. "Eu não estou aqui por dinheiro", Mariana continuou. "Estou aqui porque minha mãe merecia ter o nome dela, onde sempre deveria ter estado. Estou aqui porque uma mulher que construiu algo grandioso não pode ser jogada fora como se fosse descartável. Estou aqui porque se eu não lutar, quem vai?" Quando Mariana terminou, a sala permaneceu em silêncio por longos segundos. A juíza anotava algo com a cabeça baixa. Os advogados de Renato não se moviam. Fábio olhava para as próprias mãos. Otávio tinha os olhos marejados. A audiência foi encerrada com a juíza informando que a decisão seria proferida em breve. Semanas depois, a sentença chegou. O Grupo Castanheira foi condenado a reconhecer judicialmente Ivone Ramalho como sócia fundadora com direito a 30% das cotas originais. A sentença determinou a restituição integral das cotas, com correção sobre os lucros acumulados ao longo de todos os anos de operação, além de indenização por danos morais pela forma como Ivone foi removida da sociedade. O valor total ultrapassava qualquer estimativa que Renato havia temido. Mas a sentença trazia algo que nenhum valor financeiro poderia comprar. O nome de Ivone Ramalho seria oficialmente reincluído no registro histórico da empresa como cofundadora. Quando Tiago ligou para Mariana com a notícia, ela estava em casa, sentada na cozinha com Dona Carmela. Ouviu tudo em silêncio. Depois desligou, colocou o celular sobre a mesa e olhou para a avó. "Ganhamos, vó." Dona Carmela não disse nada. Apenas fechou os olhos e deixou as lágrimas descerem livremente, sem som, sem pressa,
como uma chuva mansa que cai depois de uma seca que parecia não ter fim. Mariana se ajoelhou diante da avó e apoiou a cabeça no colo dela, como fazia quando era criança. E ali ficaram, as duas, naquela cozinha pequena, chorando juntas, abraçadas, conectadas por uma dor que finalmente encontrava alívio e um amor que nunca precisou de palavras para existir. Dias depois, Mariana voltou ao edifício Mondrian, mas dessa vez não entrou pela porta dos fundos, não foi barrada na recepção, não enfrentou risadas. Entrou como o que sempre foi por direito, dona de 30% daquela empresa. Sônia Bastos a reconheceu imediatamente e levantou-se da recepção. Senhora Ramalho, seja bem-vinda. Mariana sorriu. Pode me chamar de Mariana. Subiu ao 23º andar. A sala de reuniões estava vazia. A mesma mesa de vidro, as mesmas cadeiras, as mesmas janelas enormes com a cidade se espalhando lá embaixo. Mas agora, numa placa discreta junto à porta de entrada do andar, havia um nome novo. Ivone Ramalho, cofundadora. Mariana tocou a placa com os dedos. Passou a mão sobre cada letra do nome da mãe como se estivesse acariciando um rosto. E pela primeira vez em toda aquela jornada não chorou de dor. Chorou de alívio, de orgulho, de uma felicidade que nasce lá do fundo do peito e preenche tudo. Renato Castanheira não estava mais ali. Afastado da direção por decisão do conselho após a sentença, havia deixado o prédio semanas antes, sem despedidas, sem discursos, sem o olhar imperial de quem comandava tudo do alto daquelas janelas. Otávio Junqueira assumiu a gestão interinamente, e uma das primeiras coisas que fez foi autorizar a instalação daquela placa. Fábio Salazar pediu demissão dias após a sentença. Nunca mais foi visto no edifício. Márcio Antunes abriu seu próprio escritório de advocacia. Pequeno, modesto, dedicado a causas trabalhistas. Na parede da recepção, uma frase emoldurada: justiça tardia ainda é justiça. Beatriz Ventura concluiu a separação e se mudou para um apartamento simples perto do centro. Certa tarde, Mariana recebeu uma mensagem dela. Fui visitar meu pai hoje, levei flores. E pela primeira vez em anos, não senti vergonha. Obrigada. Mariana respondeu com uma única palavra. Obrigada. Numa tarde tranquila, semanas depois de tudo, Mariana levou Dona Carmela até o edifício Mondrian. A avó caminhou devagar, apoiada no braço da neta, e quando chegou diante da placa com o nome de Ivone, parou. Ficou olhando em silêncio. Seus lábios se moviam sem som, como se estivesse conversando com alguém que só ela podia ver. Pronto, minha filha. Dona Carmela sussurrou, tocando a placa com os dedos trêmulos. Agora todo mundo sabe o que eu sempre soube, que você construiu isso aqui, que esse lugar tem o seu suor, a sua coragem e o seu coração. Mariana abraçou a avó por trás e apoiou o queixo no ombro dela. As duas ficaram ali, diante daquele nome gravado, enquanto o sol da tarde entrava pelas janelas enormes e banhava tudo com uma luz dourada. Naquela noite, deitada na cama do quarto pequeno, Mariana encostou a cabeça na parede, a mesma parede onde, anos antes, uma menina havia colado o ouvido para escutar o choro da mãe e feito uma promessa em silêncio. Mãe, ela sussurrou no escuro, eu prometi que faria justiça. E fiz. Seu nome está lá. E nunca mais ninguém vai apagar. Do outro lado da parede, o silêncio era suave. Não era o silêncio pesado daquela noite antiga, quando Ivone chorava sozinha. Era um silêncio diferente, leve, como se o mundo finalmente tivesse encontrado equilíbrio. E Mariana sorriu, porque sabia que, onde quer que Ivone estivesse, estava sorrindo também.